A bem-aventurança em dar. Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Repetindo, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Prezados ouvintes, eu admito que você possa estar não compreendendo esta declaração da Bíblia. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como pode isso se dar se nós, dando, diminuímos daquilo que temos? E além disso, quem de nós já não ganhou um presente? Quem de nós já não ganhou coisas boas? E temos que confessar que é tão bom receber coisas dos outros. E agora vem o Senhor Jesus e nos declara paradoxalmente que é melhor dar do que receber. Então, surge a pergunta: como? Quais seriam estas bem-aventuranças que adviriam se nós dermos e não procurarmos apenas receber? Na carta de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, está escrito: como em muita prova de retribuição houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Está falando Paulo dos cristãos que estavam na igreja da Macedônia, que apesar de serem pobres, da pobreza deles, eles repartiram de modo que pudessem se tornar assim ricos dentro da sua generosidade. E nós dizemos que a pessoa que dá, ela tem alegria, como acabamos de ler. Aquele que dá se volta para o próximo e para de ficar olhando para si mesmo. Sendo assim, deixa de ser egoísta e frustrado. Nós temos o exemplo disso na parábola do bom samaritano. Enquanto o sacerdote passou de largo, ao ver a vítima de salteadores se esvaindo em sangue, enquanto o levita, também profundamente religioso, imitou o seu líder, chega um samaritano, desce do seu cavalo, procura curar as feridas do moribundo e em seguida o põe no seu cavalo, leva a uma estalagem, paga a estada dele por alguns dias e promete no retorno da sua viagem saldar qualquer débito que eventualmente pudesse existir. Essa pessoa que assim agiu na parábola do bom samaritano contada por Jesus, demonstrou essa alegria de poder servir ao seu próximo. Então, aquele que dá, geralmente recebe de volta a gratidão, recebe o carinho, o reconhecimento, sentimentos que inundam o coração de alegria. Outro exemplo que nós encontramos na Bíblia foram os 10 leprosos,
que chegaram-se a Jesus e pediram saúde, cura daquela enfermidade asquerosa, como era na ocasião esta doença da lepra. Jesus manda que eles vão ao sacerdote, que era a autoridade indicada para comprovar a cura, e no caminho eles se sentem realmente curados. Voltou apenas um, com uma profunda gratidão, se ajoelhando aos pés do Senhor Jesus Cristo e lhe agradecendo com um sentimento de profunda gratidão aquela bênção recebida do Senhor Jesus Cristo. Aquele que dá sente que está agindo conforme o coração de Deus. Você perguntará por que está agindo conforme o coração de Deus? Porque nós lemos na Bíblia, no livro de 1 João, no capítulo 4, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e deu seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, aqui está uma imitação daquele que age desta forma para conosco. Aquele que dá, liberta-se de laços que o prendem a bens materiais. Por essa libertação, sua alma se enche de alegria. O avarento, o mão fechada, o pão duro, como se diz na linguagem popular, geralmente são pessoas tristes. Dificilmente se percebe um sorriso, um ar de alegria no rosto do avarento. Ele está sempre preocupado, mal-humorado, tem até medo de sorrir e alguém lhe pedir algo. Então, opostamente, essa pessoa que deveria sentir alegria por ter mais do que os demais, ele se mostra avarento e assim a sua tristeza se reflete nas suas ações. Aquele que dá, sente que sua vida tem um significado muito mais profundo do que simplesmente ajuntar coisas. E esta percepção de sentido para a vida enche o coração de alegria, de modo que a bênção que recebe uma pessoa que dá, como diz o texto bíblico, mais bem-aventurado é dar do que receber. Aquele que dá tem o coração alegre, porque Deus se agrada de sua atitude. Então, outra bem-aventurança, além da alegria daquele que dá, é a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós encontramos no capítulo 6 do livro de Lucas e no versículo 38, o Senhor Jesus dizer: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. É paradoxal para a Bíblia Sagrada quando assim se manifesta. Então, o inverso de quem não dá também é verdadeiro. O profeta Ageu, no capítulo 1 do seu livro, no versículo 6, ele usa uma linguagem que dificilmente esquecemos. O povo de Deus, no passado, estava vivendo uma vida espiritual arrasada, não estavam mais cuidando das coisas de Deus, moravam em casas
chiques, muito bonitas, ricamente ornamentadas, e a casa de Deus, o templo de Jerusalém, estava abandonado. Então veio a palavra de Deus por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Esta casa se refere ao templo na cidade de Jerusalém. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebei, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Chega na metade do mês, já está a casa sem mantimentos, porque parece que o dinheiro do salário se esvaiu. Saiu, não se sabe por que meio ou de que modo. Então, de acordo com a palavra de Jesus, em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Mas aquele que não tem uma felicidade em poder dar, em ajudar, ele recebe salário em saco furado. A bênção, porque o tesouro que estas pessoas ajuntam está nos céus. E Jesus disse que nem a traça e a ferrugem consome, nem os ladrões podem entrar para minar, roubar aquilo que foi ajuntado. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então a bênção pelo dar vem pela promessa divina de que Deus abrirá os céus e derramará as bênçãos sem medidas. Uma terceira bem-aventurança, dentro do tema mais bem-aventurado é dar do que receber, é que há recompensa no dar. Parece incrível essa nossa declaração, mas você sabe que existe uma lei imutável, que é chamada lei do semeador. Colhe aquilo que planta. Nisto não há exceção, é para todos. E a pessoa que semeia muito, colhe muito. Quem dá com largueza, recebe multiplicadamente. É isso que a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 11, versículos 24 e 25. Diz o texto: a mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. São promessas de Deus que estão na Bíblia Sagrada, mostrando que a recompensa do Senhor é certa, é boa, é generosa. Assim, tenhamos presente que o ensino de Cristo, embora possa parecer para alguns paradoxal, ele tem seus resultados positivos. E nós podemos dizer então: mais bem-aventurado é dar do que receber.
E estas bênçãos que advirão são alegria, bênçãos sobre a nossa vida e a recompensa em dar. Porque, como acabamos de ler, a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. No livro de Eclesiastes diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Essa linguagem figurada significa que às vezes nós fazemos o bem para uma pessoa, mas fazemos o bem com tanta naturalidade que até nos esquecemos do que fizemos de bem a determinadas pessoas. Um dia, sem querer, ocasionalmente esta pessoa nos retribui de algum modo. Nunca mais pensamos no assunto, mas vem a recompensa para que assim se cumpra a palavra de Deus. Lança o teu pão, ou seja, reparte com aquele que tiver necessidade, aquele que pedir, aquele que precisar, e assim esse benefício que fazemos sempre será reconhecido e nós seremos abençoados por Deus. Amém. Amém.